ter opinião, mas... Boa noite a todos. Boa noite. E aí, mais alguém além de mim chegou aqui correndo? Só um minutinho. A ideia hoje é falar sobre isso, sobre a nossa ansiedade. E o que o Espiritismo pode nos ajudar em relação a isso? Agora, eu não sei se no tempo que a gente tem, a gente consegue falar das duas coisas, né? Porque eu vou contar uma situação que aconteceu recentemente. Eu tenho uma loja virtual. E aí as pessoas fazem um pedido e evidentemente que eu preciso de um tempo para eu emitir nota fiscal, para eu separar o produto, para eu embalar, para eu ir lá postar, etc. Teve um dia para trás aí, só que hoje em dia nós estamos tão ansiosos, né? Que as pessoas fazem um pedido agora, daqui 2 minutos elas estão mandando mensagem. Que horas você vai enviar meu pedido? Esses dias atrás teve um cidadão que me perguntou umas 150 vezes seguida no mesmo dia, até que eu virei para ele e falei assim, né? Eu já não tinha mais assertividade para eu responder. Eu falei, olha, eu ainda não adquiri a tecnologia do teletransporte. Então, infelizmente, não dá para eu colocar o produto numa máquina e teletransportar dentro da sua casa no mesmo instante que você fez o pedido. Você vai ter que esperar um pouquinho, mas você não se preocupa que ele vai ser postado. Isso é um exemplo, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ter uns 50 bilhões de exemplos de situações em que nós vivemos no dia a dia de forma ansiosa, né? A pessoa vai prestar vestibular. Aqui eu tô vendo que não tem ninguém que tá nessa fase, né? Alguém vai prestar concurso, mas deve ter filho que está fazendo vestibular, que está nessa fase, vai prestar um concurso, vai passar numa entrevista de emprego, né? Começa um novo relacionamento, termina um relacionamento, tem problema na escola do filho, tem problema para lidar com os pais, os avós idosos, e tudo isso acaba gerando em nós uma ansiedade. E hoje em dia a ansiedade tem 200 milhões de nomes diferentes. Antigamente, a pessoa só era apressada, a pessoa só era ansiosa, a pessoa só estava sofrendo por antecipação, né? Hoje em dia a ansiedade, ela se dividiu em TOC, em TOD, em TDAH, em mais 200 milhões de nomes. E se todos nós aqui, hoje, fôssemos fazer uma dessas avaliações neuropsicológicas, com toda a certeza do mundo, todos nós sairíamos com um rótulo, no mínimo, de transtorno de ansiedade generalizado, né? Pela situação que a gente vive hoje, a correria que a gente vive hoje. Antigamente, levava 4 anos para as coisas atualizarem. Hoje em dia não dá 4 minutos, a notícia já é passado, né? E nós vivemos nessa constante de querer saber mais, de querer estar no meio de tudo, de querer entender, de querer participar, de querer fazer, de querer ser melhor. E quando nós pensamos em sermos seres humanos melhores, ainda está tudo bem. O ruim é quando a gente chega nesse ponto, mas não tem a paciência de esperar o nosso processo de melhoramento. E aí nós ficamos muito perfeccionistas, né? E podemos desenvolver às vezes até uma baixa autoestima, que pode chegar numa depressão, e por aí vai, né? O Espiritismo, no nosso grandiosíssimo capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, que eu falo todas as palestras que eu faço, fala lá o quê? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações e por sua transformação moral. Então, quando nós temos um pouquinho de ansiedade para sermos pessoas melhores neste mundo, para realizarmos a nossa transformação moral, para sermos melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores profissionais, um pouquinho, tá legal, né? É aquilo que nos impulsiona para frente, né? Tá relacionado à lei do progresso, a fazer com que nós melhoremos dia após dia. Agora, o ruim é quando nós, nesse mundo que vivemos, eu ia até dizer nesse mundo louco que vivemos, né?
transformamos isso na nossa loucura, né? E aí a gente vai perdendo os eixos, nós vamos perdendo a nossa estribeira e muitas vezes nós podemos até bloquear qualquer progresso, porque às vezes a gente está tão ansioso, com a mente acelerada. Tem uma outra, síndrome do pensamento acelerado, quem que já ouviu essa? Né? Então às vezes a gente está naquele loop de desespero, de ansiedade, de antecipação, de preocupação. O que é eu adoro língua portuguesa, né? Uma das minhas faculdades foi letras. Daí o que acontece? Quando a gente estuda o vocabulário, a gente pega um dicionário e vai estudar de onde que a palavra veio, nós começamos a entender o mundo, né? Então, por exemplo, o que é preocupação? É uma ocupação antecipada, desnecessária. Então, antes do momento, eu vou me ocupar com algo que eu não tenho o que fazer com aquilo antes, né? E nós estamos todos os dias lotados de preocupações. Nós gastamos energia com situações que nós não podemos resolver naquele momento. Mas você vai deixar a vida te levar? É isso que você está falando? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós temos que trabalhar o nosso intelecto, a nossa capacidade, para nós não cairmos nesses nossos próprios embuches. Porque somos nós que criamos isso, né? E se nós temos a capacidade de criar todo emaranhado de problemas que nós nos enfiamos, nós temos a capacidade de criar soluções também, né? Não tem aquele outro trecho do Evangelho que fala vigiai, orai e vigiai? A oração e a vigilância dos nossos atos, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, são formas de nós evitarmos problemas. São formas de nós irmos trabalhando a nossa ansiedade, trabalhando a nossa preocupação. Tem um outro trecho do Evangelho que fala assim, já basta os problemas de hoje. Estou fazendo uma paráfrase, evidentemente, né? Então assim, a cada dia o seu mal. Então você vai lidar com aquilo que dá para lidar naquele momento. O que não dá para lidar naquele momento, não adianta eu me preocupar. Messênia, mas falando assim é fácil. Sim, é lógico, né? É lógico que se fosse simples de se colocar em prática, ninguém ia precisar de psicólogo, ninguém ia precisar de psiquiatra, ninguém ia estar tomando Rivotril ou qualquer outra coisa a mais, né? Se fosse simples e fácil, não ia ter ninguém aqui tratando, né? Todo mundo ia se tratar sozinho na sua própria casa, né? Mas se nós não dermos o primeiro passo, é a nossa sanidade mental. E isso acaba influenciando e causando outros problemas na nossa existência, né? Normalmente, a maioria das nossas enfermidades físicas, fomos nós que criamos. E se a gente for buscar lá no fundo a causa, nós vamos ver que tem muito a ver com os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas escolhas, a não aceitação dos nossos erros, a falta de perdão. Perdão está no Evangelho, o amor está no Evangelho, a lei de amor, né? Nós trabalhamos muito o respeito ao próximo. Nós estamos numa sociedade hoje em dia que inclusive qualquer coisa eles entendem como um desrespeito ao próximo. Você não, eu estava brincando, mas você não pode mais ter opinião, porque todo mundo enxerga aquilo como se fosse uma ofensa, como se você estivesse atirando pedras no outro, né? Então tá todo mundo sensível ao extremo. Antigamente o pessoal falava que todo mundo era muito durão, muito mal educado. Hoje em dia é o contrário, né? A sensibilidade está exacerbada em todo mundo. Mas o que isso nos acarreta? Para quem traz isso para si é um problema, porque tudo o que o mundo fizer, a pessoa vai encarar como um ataque a ela. Eu não vou nem trabalhar que isso está no egoísmo e no orgulho, né? Se você for estudar o egoísmo e o orgulho, os pais de todos os males, que também está no Evangelho, tem uma parte gigante falando sobre isso, você vai ver que eu achar que o mundo gira em torno do meu próprio umbigo é orgulho meu, né? Porque como eu sempre falo,
a maioria das pessoas não quer me atingir. A maioria das pessoas não fala para me provocar. A maioria das pessoas não tenta puxar o meu tapete. A maioria das pessoas não sabe nem que eu existo. A maioria das pessoas está simplesmente vivendo as suas próprias vidas, fazendo as suas próprias correrias, trabalhando as suas próprias ansiedades. E eu falo, muitas vezes nós vivemos como se fôssemos bois bravos levando a cerca no peito. Então a gente não está vendo se tem um animalzinho ali no meio do caminho e você vai arrebentar a cerca e vai passar por cima. A gente está indo e fazendo a nossa correria, né? Você não está vendo se você pisou no calo de alguém no meio do caminho. Você está simplesmente tentando sobreviver no mundo que a gente está. Em especial porque nós ainda somos muito ligados à matéria. Então é outro trecho do Evangelho que vai falar a respeito da importância que nós damos do nosso materialismo exacerbado. Que se nós trabalhássemos de forma diferente isso também, nós seríamos menos ansiosos, né? Bom, olha que eu já listei aí um monte de causas das nossas ansiedades, né? E um monte de virtudes que nós temos que trabalhar. Quando nós erramos, nós conseguimos nos perdoar pelos nossos erros? Ou nós ficamos martelando aquele erro pelo resto da vida? Quando a gente fica martelando os nossos erros pelo resto da vida, a gente não sai do lugar, né? No Evangelho estava escrito, perguntaram para Jesus, Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus respondeu, amará o teu próximo como a ti mesmo e amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Veja, amará ao próximo mais do que a si mesmo? Não, é como. Isso significa que em primeiro lugar nós temos que nos amarmos, né? Se nós não tivermos então a caridade para conosco, como é que nós vamos ter a caridade para com o outro? Aí outro trecho do Evangelho, fora da caridade não há salvação, e nesse trecho nós vamos ver a caridade material, a caridade moral, e nós vamos ver que a caridade começa onde? Dentro de casa. Qual que é a nossa primeira casa? Está aqui, ó, somos nós, né? A casa do nosso espírito é o nosso corpo físico. Então nós temos que amar esse pacote que nos foi emprestado para viver essa existência. Quando a gente ama nós mesmos, quando nós amamos nosso pacote que nos foi emprestado, a gente vai comer em excesso por ansiedade? Nós vamos fumar por ansiedade? Nós vamos usar excesso de bebida alcoólica por ansiedade? Nós vamos usar droga por ansiedade? Nós vamos ficar sedentário por ansiedade, jogado às traças lá no sofá, morgando, engordando, arrancar os próprios cabelos, se arranhar, se automutilar e tantas outras coisas mais que nós fazemos contra nós mesmos diariamente, né? Ou, peraí só um pouquinho, aprendi a amar, eu tenho que amar eu em primeiro lugar. Então, eu tenho que cuidar desse pacote aqui também. Eu não tenho tempo. É verdade. A gente vive naquela correria, igual eu falei no começo. Nós estamos sempre correndo, às vezes atrasados. Aí você tem que limpar a casa, cuidar de filho, fazer comida, trabalhar, pagar conta, estudar, se melhorar, vir à casa religiosa, né? Lidar bem, lidar com a família, arrumar tempo para visitar pai, avô, sogro, tio, tia e por aí vai, né? Fazer caridade, participar da ONG, participar, arrecadar dinheiro, arrecadar comida para Alta de Souza e sei lá mais o que. Ou seja, nós vivemos numa constante que a gente não vai parar nunca. Nesse meio de tudo, nós temos que arrumar um jeito de fazer exercício, né? Nós temos que arrumar um jeito de comer melhor. Nós temos que arrumar um jeito de comer comidas mais saudáveis, né? Até porque os alimentos auxiliam a diminuir a ansiedade ou aumentar. Então, se nós vivermos muito em função do açúcar, nós vamos aumentar a nossa ansiedade. Qualquer pessoa aqui que já lidou com criança alguma vez na vida, não precisa ser pai ou mãe, sabe que se você der açúcar para sua criança depois de um determinado horário, essa criança não vai dormir nunca na vida. Então, quer dizer, né? E por que a gente se entope de açúcar a toda hora?
Quantas pessoas às vezes passam a madrugada comendo doce, comendo porcaria? Eu não durmo bem, meu sono é desordenado. Você tem uma rotina de sono? Aí quando nós temos filhos, o médico fala assim, olha, você tem que estabelecer uma rotina de sono com a criança, né? Dormir sempre no mesmo horário, ter aqueles hábitos pré-sono para a criança começar a acalmar, para aquietar, para relaxar. E nós temos rotina de sono para nós? Ou a gente dorme quando dá certo? Eu sou uma que muitas vezes eu trabalho, esqueço do horário, vou embora, que eu vejo às 5 horas da manhã do dia seguinte. Entendeu? Então, quer dizer, como é que nós fazemos? Às vezes tem pessoas que, por exemplo, são da área da saúde ou são da área humanas, por exemplo, psicólogo, psicanalista, etc. Tem muitas pessoas, professores, que são excelentes para orientar o outro, palestrante espírita, né? Nós somos excelentes para orientar o outro no que o outro precisa fazer. Atendente, atendimento fraterno. Mas e quando nós vamos colocar isso na nossa vida, trazer isso para a gente, para nós modificarmos os nossos comportamentos, para nós nos tornarmos pessoas menos ansiosas, para nós conseguirmos trabalhar os ensinamentos de Jesus dentro de nós? Aí a gente não faz. A gente simplesmente deixa de lado, faz de conta que não é com a gente aquilo. Aí eu adoro outra coisa que eu falo sempre, né? A palestra nunca serve pra gente. Serve pro marido, pro filho, pra amiga, pra prima, pra tia, pra mãe, pro pai, pro vizinho, né? Você vem na casa espírita e você tá sempre alguém cutucando o outro, ó, né? Então assim, pra mim não serve nada, serve pro outro, né? Mas se calhou de vocês estarem aqui hoje, é porque alguma coisa aqui serve pra alguém. Se não servir tudo, pelo menos um pedacinho do que eu tô falando vai vestir a carapuça em cada um que tá aqui, tá? Até porque 90% do que eu falo não sou eu que falo, então, tá? Mas, seguindo, e aí, nessa vida toda que a gente leva, como é então que o Espiritismo pode nos ajudar a viver uma vida menos ansiosa? Bom, vocês já pegaram que no Evangelho tem a receita para tudo, né? Eu até trouxe aqui. Tem outro trecho do Evangelho que fala assim: não vos inquieteis pela posse do ouro. E nós vivemos o tempo inteirinho, única e exclusivamente preocupados pela posse do ouro. Será que vai dar para eu pagar as contas esse mês? Será que não vai dar? E será que eu posso gastar? Quero comprar um sapato, e meu sapato tá bom, quero comprar um. Mas eu era uma centopeia, sabe? Na outra vida. Então um par não vai dar não, eu vou ter que comprar um 100, né? Então como é que é? Nós estamos em constante ligação com o materialismo. Mas saiu um modelo novo de roupa, gente, eu preciso ter aquilo, né? Cabelo, eu preciso fazer meu cabelo, hein, gente? Toda semana no salão eu tenho que mudar, fazer umas luzes, né? Porque luzes grisalha não dá, então eu tenho que fazer de outra cor. Vamos disfarçar isso aqui, né? A unha eu tenho que fazer a todo instante, né? Hoje em dia nós temos homens que fazem a unha mais do que mulheres, né? Eu até me espantei esse domingo, mas não vem ao caso da palestra, né? Eu vi um casal que a unha do cara era melhor do que a da mulher. Eu olhei assim, eu falei, eu não tô vendo direito, tá com francesinha, é isso mesmo? E olhei na dela, não. Eu tô enxergando bem? Eu ainda fiz assim, eu tô, né? Mas que seja, cada um na sua. Mas assim, isso demonstra o quê? Que nós temos às vezes uma preocupação com o supérfluo, né? Porque você consegue ter uma vida digna sem você ter uma francesinha na mão, né? Você consegue isso. E às vezes, ou aquelas coisa nova, né? Tem umas unhas novas de gel, de não sei das quantas, que fica desse tamanho, assim, parece o... Como é que chamava aquele cara que tinha um programa de televisão? Eu vejo aquelas mulheres com aquelas unhas, eu lembro aquele Zé do Caixão, eu lembro. Não sei porquê, né? Mas me vem aquilo na memória, entendeu? Mas hoje em dia tá na moda, eu não sei como que a pessoa consegue segurar uma caneta, segurar um celular, dirigir com um trem daquele tamanho. Ninguém deve arrumar cozinha em casa, né? Não é possível. Um negócio daquele vai sair tudo sujo. Mas que seja, né? Cada um com as suas preocupações, né? Super importantes para o nosso desenvolvimento moral, para a nossa transformação moral,
Não é isso que a gente está aprendendo no centro espírita? Que nós temos que se preocupar em ver a roupa. E a palestrante chegou meio torta, com o cabelo despenteado, entendeu? A gente tem que analisar esse tipo de coisa, não é isso que a gente aprende no dia a dia? Ó, o outro lá, vamos ver a vida do outro então. Ih, meu vizinho tá brigando com a mulher. Olha, a outra ali tá gritando. Gente, ela grita tanto, vai ficar sem voz, de tanto que ela grita com o filho. Ih, olha o outro lá, ih, acho que ele tá traindo a esposa, hein? Olha, o outro fez isso, fez aquilo. Nós somos excelentes vigilantes da vida alheia, mas nós não conseguimos vigiar os nossos próprios pensamentos, né? Não conseguimos vigiar as nossas atitudes. E aí, mas eu entrei no politicamente correto, então eu não falo mais palavrão, né? Eu não falo mal de ninguém, mas os meus pensamentos são mais sangrentos que um filme de terror. Adianta alguma coisa? Às vezes você não falar alguma coisa, mas aqui dentro você está mancomunando e pensando o pior de todo mundo com quem você convive, por exemplo. Porque também quando a gente trabalha a energia, a gente sabe, né? A gente tem 1 milhão de coisas que podem acontecer com esses pensamentos, mas o principal, o que eu estou atraindo para perto de mim? Outro pedaço da doutrina espírita explica, né? Então assim, os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que vós imaginais, eles é que as dirigem, né? Pergunta do Livro dos Espíritos. Então, quando eu tenho pensamentos malévolos, 90% do tempo, mas eu sou politicamente correta, eu não falo nada disso. Mas eu estou atraindo quem para perto de mim pelos meus pensamentos? Gente boa, que vai me ajudar a elevar, ou aquele pessoal que vai me ajudar a ficar lá embaixo? Aí voltando para a questão da gente não se perdoar e não perdoar os outros, nós guardamos o quê? Rancor, raiva, ressentimento. Vitor Hugo dizia, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Eu perdoo todo mundo, eu só não quero ver nunca mais na minha vida. Isso é perdão? Eu perdoo, mas eu não vejo a hora que aquela pessoa vai me procurar. Eu vou dar o troco naquele momento. Isso é perdão? Né? E se você está guardando tudo isso dentro de você, o que você está fazendo com você mesmo? Né? Você está causando todo o mal possível para dentro de si. E muitas vezes isso também vai gerar uma ansiedade. Eu estou esperando, aquela pessoa vai vir falar comigo. E aí eu vou falar tudo que está aqui, ó, engasgado. Certo? Você está gerando uma ansiedade em cima daquilo. Você está, às vezes, causando uma doença física em você. Né? Pra quê? O que você vai ganhar com isso? Eu sou uma pessoa que não leva desaforos para casa. Eu falo tudo que vem na minha cabeça na hora. E o que você está ganhando com isso? Então, assim, veja, trabalhamos, perdão, lei de amor, caridade, né? Influências espirituais. Se nós pegarmos o fim do Evangelho, na parte que tem a oração para os obsessores, e nós formos ler a respeito do processo obsessivo, aí a gente pega o Livro dos Espíritos e vamos entender o processo obsessivo. Muitas vezes nós é que somos os obsessores, né? A gente está achando que nós estamos sendo obsediados, somos nós que estamos obsediando o espírito que está do nosso lado, somos nós que não deixamos esse espírito ir embora, nunca. Ai, coitado de mim, gente, eu estou sendo obsediada, ai meu Deus, como é triste. Né? Só que vai ver como é que estão os seus pensamentos. Vai ver que às vezes somos nós que estamos deixando, trazendo, arrastando esse espírito para o nosso lado. E o que nós fazemos quando desdobramos? Aí não tem mais máscara, né? A pessoa não dorme bem, mas para onde você está indo na hora que você desdobra? Como é que são os seus sonhos? Você acorda tranquilo, você acorda cansado, você acorda disposto, acorda indisposto, acorda querendo morrer, querendo que o mundo acabe em barranco, pra você morrer encostado. Como é que você acorda? Só desse trecho aí você vai descobrir o que você está fazendo em desdobramento, né? E aí, o que eu preciso fazer para eu ter um momento mais saudável? Tem oração no fim do Evangelho para isso.
né? Outra coisa, lembra do que eu falei da rotina de sono? Tem outra coisa que é ensinada muitas vezes, a meditação, né? E se eu tô em paz comigo mesma, muito provavelmente eu vou ter um momento de desdobramento mais tranquilo. Eu vou acordar mais disposto, eu vou acordar com uma energia melhor, né? Com pensamentos melhores, sem querer que o mundo acabe em barranco, né? Então eu vou ter outro tipo de vida. Mas tudo isso que eu falei respinga no reconhecer as suas falhas e trabalhar para mudar. Então vai voltar no autoconhecimento, né? E fazer a reforma íntima. E na vida é assim para tudo. Tudo que eu quiser fazer na minha vida eu tenho que me conhecer, saber do meu potencial, saber das minhas dificuldades, saber dos meus problemas, dos meus desafios, o que é que eu preciso enfrentar. Aí eu preciso ver onde é que eu quero chegar com isso, o que eu preciso mudar, traçar uma meta, um plano em cima disso e executar, né? O que é que palavrinha que tem dentro da oração, que tem dentro da motivação, né? Ação. Não adianta eu saber tudo isso e não fazer nada com essa informação. Informação. Tudo tem ação no meio. Eu tenho que ver tudo isso e aí eu tenho que pôr em prática. Passinhos de bebê, porque ninguém dorme e acorda 10. Ninguém dorme e acorda Jesus, né? Dormiu Satanás, acordou Jesus. Não acontece isso com ninguém, né? Então a gente passa por um processo de evolução. Eu fiz uma brincadeira, tá? Mas vocês entenderam, né? Nós espíritas, normalmente, nós não acreditamos na existência de um ser que vai contrapor Jesus, né? Nós não acreditamos nisso. Então a gente brinca com isso para ser didático, para que todo mundo entenda, tá? É lúdico, né? Então assim, veja, nós não dormimos. Judas melhorou e acordamos Jesus. Ele leva um processo. E aí nós temos que cada um tem o seu tempo. E o bom da doutrina espírita é isso. Olha que maravilha, porque nós acreditamos na reencarnação. Nós acreditamos no você comprar à vista e pagar em suaves prestações milenares, né? Deve ter sido dali que surgiu o crediário da doutrina espírita. Então o que acontece? Nós, não posso falar a palavra que vem na minha mente, mas era bem lúdica para explicar. Nós enfiamos o pé na jaca e podemos ir reparando os nossos erros, consertando as nossas falhas vagarosamente, né? E nosso Pai misericordioso como respeita o tempo de evolução de cada um, o tempo que cada um de nós decide para a nossa própria existência, que nós queremos nos melhorar. Mas uma coisa é certa, tem um princípio do direito que se aplica na nossa encarnação, que é o princípio do não retrocesso. A gente só tem como ir para frente, para trás não tem como voltar. Mas você vai falar assim, nossa, mas eu ainda tenho pensamentos tão malévolos, eu tenho comportamentos tão baixos, eu tenho coisas que eu faço tão inadequadas ainda. Então você ainda não está naquele patamar que você está se sentindo, né? Porque eu estou me achando não existe só na vida prática, existe no espiritismo também, né? A gente se olha no espelho e fala, eu já estou virando anjo, logo eu chego em Jesus. Às vezes você não chegou ali ainda, então vai precisar trabalhar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de paciência consigo mesmo, ou puxar a sua própria orelha, porque às vezes a pessoa também é muito tranquila e muito acomodada, né? Então aí, se ela começou a ter um mínimo de noção, ela vai puxar a própria orelha. Mas se não puxar, não se preocupe, porque o nosso caminho, né, é envolto de circunstâncias que nos obrigam a progredir, mesmo quando a gente não quer, né? Eu chamava isso de problema, até que uma amiga virou para mim e falou, não é problema, é desafio evolutivo.
Então, todos os dias nós lidamos com inúmeros desafios evolutivos que nos fazem progredir. Quando nós estamos enfrentando naquele exato momento o desafio evolutivo, parece que o mundo está acabando, né? Parece que a gente não vai ter saída, não vai ter salvação, não vai ter para onde correr e a coisa vai ficar muito ruim. E aí, às vezes, você fica achando que o mundo acabou, né? Achando que o seu mundo acabou. Às vezes a pessoa passa por um luto muito profundo, né? E esse luto pode ser tanto porque alguém desencarnou, quanto porque alguém foi embora, por exemplo, né? Mas continua encarnado, mas é como se não existisse. E tantos outros desafios que nós enfrentamos na nossa existência que muitas vezes a gente não consegue lidar com aquilo de uma forma muito agradável, tá? No momento da dor, nós não conseguimos enxergar aquilo como uma bênção. Mas se nós trabalharmos tudo isso que eu falei, conforme o tempo for passando, nós vamos descobrir como aquele desafio foi a melhor coisa que podia ter acontecido na nossa vida. Porque, no mínimo, nos impulsionou para frente. Então, assim, muitas vezes a gente se deprime, né? Às vezes a pessoa até tenta se matar, né? Por conta disso. Fala assim, cheguei no fundo do poço. Não tenho mais como afundar, não tenho mais, minha vida acabou, para mim acabou, não aguento mais. Mas se você conseguir se segurar, manter firme, acredite no que eu estou dizendo. Em algum momento, você vai enxergar aquilo como a melhor coisa que podia ter acontecido na sua vida. Na hora que você tiver lucidez para enxergar que aquilo não era o fim. Era só uma etapa da escada para você recomeçar, para você subir mais. Né? Aí você fala assim, você está falando isso porque você não passou pelo que eu passei. É lógico. Cada um de nós está num patamar, está num ano da escola e cada um de nós tem as suas provas específicas e necessárias para aprender aquilo que a gente não aprendeu ainda, né? Então, às vezes eu já aprendi o que você está sofrendo agora para passar de ano, mas eu não aprendi outra coisa, você já aprendeu o que eu estou sofrendo para passar de ano, né? Então, as nossas provas, elas vêm de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Os nossos desafios, eles são condizentes com a nossa capacidade daquele momento e com o que nós precisamos aprender. E não adianta querermos ficar na inércia, não adianta querermos ficar jogados no sofá assistindo Netflix, tá? Não vai resolver os nossos desafios, nós só vamos postergá-los. Deus é misericordioso e vai deixar nós trabalharmos no nosso tempo, mas tem coisas que não tem como a gente escapar. Nós vamos ter que evoluir na marra. E a melhor forma de nós ultrapassarmos esse caminho é quando nós nos amamos e entendemos que precisamos melhorar. Essa é a melhor forma. Lembram daquela outra frase famosa? Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Então a melhor forma é nós entendermos que pelo amor nós conseguimos ter uma vida mais leve. Aí a gente lembra que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Capítulo 6 do Evangelho, jugo leve, né? Então quando nós trabalharmos o amor na nossa vida e nós mesmos entendermos que temos que fazer a nossa reforma íntima por amor próprio, o jugo vai ser leve, né? Nosso desafio vai ser leve. Quando nós não entendermos isso ainda estivermos acomodados no nosso orgulho, né? Naquela dor, naquele sofrimento, naquela sofrência, porque aquilo não é sofrimento, é sofrência. Você gosta de sofrer, né? Tem gente que gosta de sofrer. Então, quando a gente ainda está acomodado naquilo, aí a evolução, o progresso, a melhoria vai vir pela dor. E tudo isso que eu falei, se a gente pegar o Evangelho e começar a esmiuçar, vai estar tudo lá.
Então eu não vim trazer nenhuma novidade para ninguém, só vim relembrar coisas que na nossa ansiedade, na nossa correria, passa batido. E eu já ultrapassei nosso tempo, agradeço a paciência de vocês me ouvirem, eu espero que todo mundo encontre aquilo que veio buscar na casa espírita, que todo mundo saia daqui fortalecido no amor a si mesmo e o amor ao próximo, o amor a Jesus e nos ensinamentos de Jesus, e que a paz do Divino Amigo Jesus esteja com todos nós e que assim seja.